Fala galera, vamos aí continuando mais uma aula sobre imperialismo. E aí eu já gostaria de comentar que essa aula termina esse ciclo básico sobre o imperialismo. O que que é um ciclo básico? Nós analisamos a segunda revolução industrial, nós analisamos uma base ideológica, científica, cultural, tecnológica para poder realizar essa dominação. E nós agora iremos mostrar como a África ela foi dividida. Então, é o ciclo básico do imperialismo. Depois, nós iremos analisar alguns casos específicos. Aí entra a questão da China, com a Guerra do Ópio, a questão da Índia, o protetorado britânico na Índia. Então, a gente tem outros casos, outras realidades. A África do Sul, que tem Guerra dos Boeres, tem a questão da construção do Estado da África do Sul, União Sul-Africana, que vai dar origem àquilo que vai acontecer no século XX com Mandela e tudo mais. Então a gente tem muita coisa legal para a gente analisar nos casos, mas com essas três aulas você já consegue ter uma ideia geral do que é o imperialismo. Os casos, ele ajuda a você entender alguns casos específicos, questões mais enjoadas sobre o imperialismo. Então vamos lá. Primeiro a gente tem uma situação engraçada que é o seguinte: o rei Leopoldo II da Bélgica, King Leopold, né? É famoso o nome do imperialismo. Você tem várias charges do rei Leopoldo, dos braços de Leopoldo sobre a África. É bem interessante. Tem toda uma figura negativa sobre Leopoldo por conta de toda a realidade que foi feita no Congo, de toda a violência, os crimes contra a humanidade. A gente vai analisar o caso do Congo também, para a gente falar do Fantasma do Rei Leopoldo, que é um filme bem interessante. E aí você tem o Rei Leopoldo, que ele decide criar a Associação Internacional Africana e o Grupo de Estudos do Alto Congo. Ele diz que essas duas organizações, obviamente, são feitas para poder ajudar o Congo a progredir, a se civilizar, a ter uma pesquisa científica, missionária e tudo mais. Mas a gente sabe que isso é papinho para boi dormir, né? A gente já analisou a base científica, filosófica de que usa-se N argumentos de civilização para poder dominar de fato. Então, assim, você vem com a bandeira, "Ah, civilização, blá, eu quero recurso. Eu quero minério, eu quero diamante, eu quero ouro, eu quero cobre, eu quero zinco, eu quero. E até hoje existe essa exploração com empresas multinacionais americanas, europeias, explorando essas riquezas do solo africano. E aí, quando o Leopoldo faz isso, e obviamente entra no Congo, toma o Congo para si, isso vai causar um frenesi na Europa. O pessoal, que isso? A Bélgica foi lá e meteu a cara e tomou o Congo, eu também quero, e aí começa uma loucura. E aí, quando você começa essa loucura, poderia ter aí surgido já uma Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque poderia ter rolado um conflito a partir das disputas territoriais imperialistas que esses países decidiram empreender. Então, você começa a colocar em choque direto os interesses desses países de dominar colônias e tudo mais. Por que não acontece um conflito bélico mundial envolvendo isso? Porque você vai ter uma figura chamada Otto von Bismarck que vai encabeçar uma conferência que vai conseguir genialmente articular os países europeus. Eu falo genialmente. Tem um colega meu que, pô, você falou bem do Bismarck, não sei o quê. O Bismarck é um criminoso com a África. É um criminoso para a África. Ele realmente é um criminoso. Mas pensando numa lógica em que, se não houvesse a Conferência de Berlim, provavelmente eu teria conflito na Europa. O Bismarck foi gênio em evitar um conflito bélico no continente europeu, determinando uma conferência em que todo mundo sentaria junto, se reuniria numa mesa e dividiria a África entre eles. Ah, Anderson, que coisa criminosa. É criminosa. A gente analisa hoje, a Conferência de Berlim, ela deixou um legado maldito, uma herança problemática, que até hoje é sentida. Você, como eu falei, até Ruanda, os massacres na África, as diversas brigas étnicas por conta de uma divisão artificial feita na Conferência de Berlim, mas pensando numa perspectiva alemã, pensando numa perspectiva de um país que saiu atrasado em disputas coloniais, Bismarck deu um gol de placa, fez um golaço para a Alemanha e garantiu assim uma divisão
ali diplomática entre os países da África. Então a África foi dividida. A Conferência de Berlim, ela é um marco da ocupação dos europeus na África. Você vai ver mapas ao longo desse vídeo, desse bloco, em que a África não tinha uma presença europeia tão significativa como vai ter depois da Conferência de Berlim, onde você vai ter divisão retilínea, linhas territoriais retilíneas, o que mostra que foi algo feito de maneira extremamente artificial. Então você tem uma conferência que vai acontecer entre 84 e 85, vai reunir as potências imperialistas da Europa, Estados Unidos e Império Otomano. É engraçado falar dos Estados Unidos, porque você vai ter, por exemplo, o território da Libéria, que é um território onde você tem ex-escravizados, pessoas alforriadas e negras que saem dos Estados Unidos e retornam para a África. E a bandeira da Libéria lembra a bandeira americana. Então é engraçado ter esse território dos Estados Unidos ali ajudando a garantir a autonomia da Libéria, mas também sendo imperialista no Havaí, sendo imperialista no Caribe. A gente vai tratar do caso americano também, inclusive com o Canal do Panamá, a política do Big Chic, que é, de certa forma, um imperialismo naquela época. E também é um pano para manga bem legal para a gente começar a entender uma postura americana de querer ser expansivo. Então você tem uma conferência de Berlim, que essa galera se reúne, em que você tem esses países reunidos para poder definir a divisão da África nesse sentido. E que, com essa divisão, você evitou os atritos, evitou as guerras, evitou os conflitos. De certa forma, empurrou com a barriga, né? Porque lá em 1914 o negócio vai ebulir, vai aumentar a pressão, vai aumentar a temperatura e a guerra vai explodir da mesma forma. Mas ela não explodiu no final do 19. Então a gente pode pensar que o Bismarck ele obtém essa vitória para a diplomacia europeia. O que a Conferência de Berlim definiu? A Conferência de Berlim definiu que os países, primeiro para ocupar os territórios que foram definidos, eles tinham que sinalizar as outras potências. Eu fiz lá o mapinha, fiz a divisão, mas ó, a gente vai ocupar e tem que avisar todo mundo aí quando for ocupar. Então, a França vai ocupar a Argélia, tem que avisar as outras potências. A Alemanha vai ocupar os Camarões, tem que avisar as outras potências. Todo mundo avisa todo mundo. A Itália vai ocupar a Líbia, tem que avisar as outras potências. Portugal, Angola, Moçambique. Então você tem uma divisão bem definida. Você define livre navegação no Rio Congo e no Rio Níger. Você define uma zona de livre mercado na Bacia do Congo, então ninguém vai ter monopólio. O Rio Congo, a Bacia do Congo, é uma área de muito acesso intra-africano, então você tem acesso de vários comerciantes europeus, é uma área muito favorável para você ingressar no interior da África, então você cria uma leitura de, olha, livre navegação, ninguém controla, ninguém monopoliza, para ninguém ficar prejudicado. E aí você também reconhece o Congo como estado tampão. Leopoldo II consegue a garantia do Congo, Congo belga e tudo mais. Um estado tampão, um estado aquele que, de certa forma, cria fronteiras para as outras dominações, para as outras posses coloniais. Você vai ter uma proteção a missionários e pesquisadores científicos, isso é legal, isso é interessante para você defender a ideia de os missionários e pesquisadores eles podem adentrar o território africano, ou de certa forma para poder argumentar, legitimar aquela fala dos missionários que estão indo para desenvolver a ciência, levar a civilização, aquela falácia, né? E você também vai proibir a escravidão na Bacia do Congo. Então, de certa forma, a escravidão ela vai caindo, caindo, e aí você vai ter um fortalecimento dos princípios liberais. O fim da escravidão, eu lembro que você não tem uma lógica de uma coisa humanitária. Não, mas é a lógica liberal de que se eu tenho trabalhador assalariado, ele consome. Então é interessante você não ter escravizado, você ter um trabalhador assalariado. E aí eu queria fechar com essa ideia dos mapas, que a gente consegue ver o quê? A gente consegue ver que antes da Conferência de Berlim, a África era pouquíssimo ocupada, e a África ela tinha presença europeia no litoral, e por isso era uma ocupação incipiente, era uma ocupação muito fragilizada, não era uma presença incisiva. E aí, quando você faz uma Conferência de Berlim e define esse mapa, você aumenta a presença europeia, 90% do território africano vai ter presença europeia. E aí você vai ter países que vão conseguir manter sua independência, a gente já comentou da Libéria, a gente pode também falar da Etiópia, né, a Etiópia que vai conseguir sobreviver, manter sua independência,
E aí você vê as 2 partes em branco no mapa africano, enquanto que o restante está totalmente dominado. E aí você percebe uma semelhança muito grande com as fronteiras africanas atuais. Você percebe que esse mapa, ele vai tem uma questão da UERJ muito legal, discursiva, que mostra o quanto que você tem uma série de povos, nações e etnias que foram desrespeitados na Conferência de Berlim. E aí você cria choques, conflitos étnicos que são sentidos até hoje. Até o século XXI você tem esses problemas. Então você, na Conferência de Berlim, fez uma divisão artificial, arbitrária, impositiva, que gerou mazelas até os dias de hoje. Guerras civis, problemas, massacres, genocídio. Então você tem N problemas que até hoje são efeitos da Conferência de Berlim. E aí, para a gente fechar, para a gente concluir essa visão sobre a realidade dos efeitos da divisão africana, a gente ainda teve, após a Conferência de Berlim, um tratado anglo-alemão para falar sobre o Rio Nilo, a navegabilidade do Rio Nilo, que também é um rio bem extenso e que adentra o interior da África também. E você vai ter um tratado anglo-português, inclusive a imagem desse tratado, onde Portugal não consegue conectar suas colônias. Você vê ali no meio do rosa uma mancha adentrando, que é uma imposição britânica que fala: ó, você não vai conectar Angola e Moçambique. A minha ferrovia tem que passar. Que até uma famosa imagem do Cecil Rhodes, um imperialista britânico, um colonizador britânico, um cara muito poderoso, que você tem a ideia do Colosso de Rhodes, onde você tem um pé dele na África do Sul e um pé dele no Egito, sinalizando que a África do Sul ao Egito está conectada pelo domínio britânico. Como a gente consegue ver, né, tá ali o Congo no meio, o Congo belga, mas os britânicos conseguem fazer uma conexão dessas duas realidades, da África do Norte e da África do Sul. Beleza? Então é isso. A gente daqui a pouco vai analisar os casos, a gente vai começar pela dominação inglesa nas suas colônias, vamos falar do Egito, vamos falar da Índia. Eu estou pensando em se divido, mas acho que não, acho que é legal a gente analisar as posses coloniais britânicas, aí analisa as posses coloniais belgas, as posses coloniais portuguesas, vai analisando cada caso para você entender e visualizar como é que foi acontecendo esse projeto de colonização imperialista. Beleza? É isso. Aquele abraço. Tamo junto.